De 1964 até 1985, o Brasil vive um período de turbulências, o chamado Anos de Chumbo. Com a promessa de combater a corrupção e evitar o avanço da esquerda no país, os militares depõem o presidente João Goulart e assumem o poder. Inicia então um período de perseguição aos movimentos populares, estudantis e sindicais. Milhares de pessoas contrárias ao regime são presas, deportadas e até mortas. Mas no final dos anos 70, a sociedade civil inicia uma reação organizada contra o poder autoritário do exército, primeiro com a igreja, através das comunidades eclesiais de base, as SEBs, depois com os sindicatos e estudantes, e a multiplicação das ONGs, as organizações não governamentais. Estas entidades estiveram por detrás de movimentos históricos como o das Diretas Já, que apressou a volta do país à democracia. Os movimentos sindicais iniciam as lutas por melhores condições de salários e trabalho. As primeiras discussões sobre a participação popular na distribuição do orçamento municipal se iniciam, sendo Porto Alegre, no governo do petista Olívio Dutra, a primeira cidade do país a implantar de fato, em 1989, o orçamento participativo. Mas o que o orçamento participativo muda nos rumos de uma cidade? Mais do que isso, o que o orçamento participativo muda na vida de cada cidadão? É que com ele, a própria população passa a definir o que fazer com o dinheiro arrecadado pelo município, priorizando assim as verdadeiras necessidades de cada local, de cada bairro. Após a implantação do orçamento participativo na capital gaúcha, vários municípios brasileiros aderiram à política de descentralização dos investimentos públicos. Estamos em Várzea Paulista, distante 62 quilômetros da capital de São Paulo. O município conta com uma população de pouco mais de 100 mil habitantes, segundo dados do IBGE. O destaque da economia fica por conta da produção em larga escala de uma flor que se diferencia pela quantidade de formas e cores. A cidade é a maior exportadora de orquídeas do país, tornando o cultivo desta planta uma importante fonte de renda e desenvolvimento local. O orçamento participativo começa a ser implantado no município em 2005. E as primeiras obras com a participação popular se iniciam em 2006. Nesta época, Tiago Teixeira já era funcionário da Prefeitura de Várzea Paulista e começava a fazer o estágio supervisionado do curso de administração da PUC Campinas. Em 2007, o assunto tão discutido na cidade acaba sendo o tema do seu trabalho de conclusão de curso. Eu sempre tive vontade de fazer a respeito da área financeira. Queria fazer sobre a área planejamento financeiro ou orçamento empresarial, como é tido nas empresas. E por eu estar inserido em um setor público, eu pensei, por que não fazer da área pública, Aí resolvi decidir que ia fazer sobre orçamento público. Passei essa ideia para minha chefia imediata e ela me deu um toque falando, tem uma coisa relativamente nova no Brasil que chama orçamento participativo. O que você acha de fazer sobre aí? Eu entrei na internet, pesquisei a respeito disso daí, gostei da ideia e decidi topar a proposta. Eu comecei a fazer alguns contatos com as pessoas que tinham ajudado a implantar, vieram pessoas de fora ajudar a implantar o processo de orçamento, os profissionais. Ele entrou em contato, fiz o contato com as pessoas, ele foi conversar com as pessoas, os conselheiros do AP aqui, pegou informações com o setor financeiro, fui mandando material, porque em Campinas, na administração de Campinas, eu trabalhei, também acompanhei uma parte do processo de implantação do AP. Então, fui subsidiando ele com todo o material. Daí em diante, ele foi trabalhando sozinho. Depois do tema escolhido, foi iniciado um trabalho de pesquisa que contou com o apoio dos professores orientadores. Eles ofereceram assessoria para o aluno realizar o projeto na prática. A minha aplicação prática em si
foi mesmo uma pesquisa de campo, né? Você descobrir tudo o que é necessário no município que está pensando em colocar o orçamento participativo, né, no seu governo, tudo o que é necessário para ele fazer, né? No caso, tudo o que eu preciso buscar, o que precisa ser feito dentro do meu município para eu estar indo implantar esse orçamento participativo. Então fomos atrás de tudo. Entrevistei muitas pessoas, fui atrás de livro, fui atrás dos livros de Porto Alegre e principalmente os resultados desse projeto. O principal é você poder falar que o orçamento participativo pode ser implantado em qualquer município brasileiro, independente do seu tamanho, da sua localização geográfica ou do tipo de governo que ele exerce. Qualquer partido pode estar fazendo isso daí. Antes de haver esse tipo de processo de orçamento participativo, o orçamento como um todo, ele era, as deliberações sobre o que usar as verbas do orçamento eram feitas exclusivamente pelo prefeito e pelos vereadores. Os vereadores indicavam as obras, o prefeito lá tinha seu plano e fazia as obras e, de uma certa maneira, não consultava a população. Com a implantação do AP, uma fatia do orçamento da área de investimento, é bom frisar, né, porque o orçamento é dividido em áreas, então na área de investimentos você tira uma fatia, um pedaço disso e reserva para o orçamento participativo. E aí a população, de um modo organizado, discute, define e delibera sobre aquilo que ela julga mais importante na comunidade dela. O empenho do aluno deu resultado. Seu projeto ficou em primeiro lugar entre os trabalhos do Centro de Economia e Administração apresentados em 2007. Eu fiquei muito feliz, acima de tudo, né? O meu projeto já tinha sido premiado como os 10% melhores da administração, já tinha ido feito um livro para ser feito na biblioteca, né? O TCC ficou na biblioteca da PUC Campinas e fiquei sabendo que estaria concorrendo para os 5 melhores trabalhos da administração, né? Aí, não andei acompanhando isso daí, né? Estava uma noite em casa, ligou um dos professores do TCC para mim, relatando que eu tinha tirado o primeiro lugar. Para mim, foi uma emoção, né? Você concorrer contra tantos projetos, né? De tantas empresas que o pessoal faz lá, que cursa, né? Inclusive multinacionais, e você tá tirando a primeira colocação, realmente me deixou muito feliz. Fiquei muito orgulhosa do Thiago, né, porque eu vi toda a dedicação dele durante 1 ano e meio aí, né, de preparo desse TCC. Então foi uma surpresa muito grande, principalmente porque é um trabalho voltado à gestão pública, concorrendo com trabalhos do setor privado, né, que as pessoas... eu imagino que a tendência é sempre privilegiar mais o setor privado, esquecer um pouco do setor público. Então a surpresa foi muito grande mesmo, a gente ficou muito feliz, fiquei muito orgulhosa dele. Eu fiquei muito feliz. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu recebi essa notícia do professor Gentil, que é integrador acadêmico de estágio. É como se eu tivesse ganho o prêmio juntamente com ele, o prêmio de primeiro lugar. Pra gente que, como eu batalhei com ele durante todo esse tempo do desenvolvimento do trabalho, eu acho que isso, pra gente, professor, é muito bom. E eu acredito que o Thiago cresceu muito. Desde a nossa primeira entrevista, do primeiro relatório que ele entregou, até o relatório final, ele teve um crescimento muito grande. O estágio supervisionado ajudou o aluno a ganhar destaque no trabalho. E a aplicação prática servirá também como fonte de consulta e orientação para os interessados em gestão pública e orçamento participativo. A universidade propor a gente fazer o TCC, né, que já é algo que derroga de 1 ano e meio, né, que a gente fica desenvolvendo esse projeto, e os professores aceitarem que você possa fazer sobre um tema público que teoricamente não está dentro do ambiente ali da administração das empresas, né, mesmo sendo uma empresa pública, né. Então, realmente é muito bom isso daí para você. Os professores me deram todo o apoio que eu pude ter para desenvolver sobre esse projeto, né? Então, vai lá, faça sobre isso, consulte tais livros, procure entrevistar pessoas e ajudou muito. Realmente a faculdade e os professores que eu tive também para desenvolver esse projeto realmente foram nota 10. Me ajudaram e muito, tanto na carreira profissional aqui dentro, né, como na minha carreira acadêmica. Através do estágio, o aluno efetivamente tem que iniciar uma atividade prática aplicando os conceitos que ele aprende na universidade, englobando os mais variados temas que ele escolhe dentro
normalmente é orientado que ele escolha o trabalho numa área de conforto, numa área que ele conheça, quando principalmente à noite o pessoal, a grande maioria trabalha. Então, para ele aproveitar e escolher um problema ou algum projeto que ele queira desenvolver e trabalhar em cima disso, procurar apresentar um relatório, fazer um trabalho de pesquisa que permita ele efetivamente fazer essa ligação teoria e prática. Eu fiquei muito feliz de ver uma universidade privada com essa lógica, com esse olhar ampliado, de pensar que o setor público e o privado, eles têm que caminhar junto, um depende do outro, um não vive sem o outro, eles se completam. Minha realização, tanto pessoal como profissional, foi a melhor possível, né? Profissionalmente eu estou bem, gosto do que faço na área pública, né? Muita gente acha que a área pública é sempre aquele setorzinho não, de gente encostada, que nada. Realmente a área pública é uma área boa, não é uma área ruim, como o pessoal pensa por aí. Como a área privada também não deixa nada a desejar. São duas áreas extremamente boas, né, para você estar trabalhando, né? Então, como realização profissional, acho que você pode tanto se realizar numa área pública como numa área privada. Agora, a questão efetivação, essas coisas, é você mostrar do que você é capaz. Tanto na área privada ou na área pública, você mostrando que você é capaz, você progride na carreira.